Quando você inicia a sua jornada com Deus, quando você decide que vai fazer diferente, quando você conhece Cristo de uma forma que você não havia conhecido antes, quando você realmente quer se alinhar. Sabe quando você quer fazer certo? Quando você passou uma vida inteira fazendo as coisas do seu jeito, as coisas de uma forma errada, e decide que não, agora eu quero fazer certo, e eu não só quero fazer certo, eu quero fazer o melhor. Sabe quando você começa um negócio novo e você começa com aquela empolgação, né? E quer inventar, reinventar a roda, quer criar novos conteúdos, novas estratégias, e tudo é muito novo e a empolgação é muito grande. É natural que essa empolgação exista e é até bom que essa empolgação exista. É bom, sim, que a gente busque se aprimorar todos os dias, que a gente busque ter um posicionamento melhor na vida, se cuidar melhor, se curar, se tornar pessoas melhores, né? Tem todas essas questões, a gente está sempre buscando melhorar, não é isso? E esse é o grande objetivo. Ninguém é tão bom que não tenha nada a melhorar. Ninguém é tão bom que não tenha nada a ser aprimorado. Mas tem algumas coisas que a gente precisa chamar a atenção, e a nossa palavra de hoje é sobre isso, que é sobre o simples bem feito. O simples bem feito. Bom dia, Evan. Deixa eu ver quem está aqui, Lucidalva. Sejam bem-vindas. Bom dia. O simples bem feito, muitas das vezes a gente deixa de lugar, deixa quieto, porque quer aprimorar. E na semana passada, Deus falou muito comigo de diversas formas. Para quem me conhece um pouquinho melhor, viu que eu fiquei sumida, né? Eu não apareci muito nos stories. Algumas alunas me perguntaram, mentoradas perguntaram. E eu tive uma semana difícil, tá? Eu tive uma semana bem intensa. Foi uma semana em que várias coisas aconteceram, né? Eu finalmente decidi fazer um vídeo sobre o meu testemunho. Devo dividir esse vídeo em duas partes. E muita gente comentou, muita gente interagiu em algumas redes, muita gente gostou, me pediu a parte 2 quando eu publiquei a parte um, mas eu também fui muito atacada, muito. Eu perdi muitos seguidores depois desse vídeo. Muitos seguidores. E por mais que eu saiba que quando a gente defende Deus, mesmo ele não precisando de defesa, quando a gente se posiciona em qualquer coisa, a gente não agrada a todo mundo e que isso é natural, que é necessário ter perdas para depois você ter as bênçãos, né? É necessário tirar pesos, é necessário deixar bagagens, é necessário você, como é que eu posso dizer? Você realmente se esvaziar de si para se encher dele. É necessário. Então, é necessário determinadas coisas você deixar para trás e ter consciência de que isso é bom. Mas eu sou humana, sabe? Eu sou humana. Eu não vou dizer para você que eu fiquei feliz a cada vez que eu olhava e vi os números de seguidores diminuindo. Eu sou humana e eu me perguntei várias vezes, mas senhor, eu precisava mesmo ter contado a minha história, eu precisava mesmo ter contado o meu testemunho. E aí ele me falava, vai lá e lê os comentários. E eu lia os comentários e via muitas pessoas que foram impactadas pelo meu testemunho, via os comentários que eu recebia no direct das pessoas que falaram o quanto foi importante eu ter falado a respeito da minha trajetória com Deus de uma forma tão quebrantada, de uma forma tão real, né? Sim, né? Bem provada, Eva, exatamente. E a semana passada foi uma semana muito difícil. E eu quero trazer isso para vocês porque nós somos falhos, eu sou muito falha. E eu estou na busca por ser, como eu sempre digo, cada vez mais parecida com Cristo, nem que seja 1%, nem que seja 0,5%, todos os dias eu vou buscar isso. E eu confesso que eu me afetei. Eu me afetei, eu fiquei triste, eu fiquei com o coração entristecido. E eu já percebi que quando eu fico com o coração entristecido, eu saio daquele lugar da alegria do Senhor.
eu saio daquele lugar da paz que excede todo entendimento. E um monte de outras coisas aconteceram na semana passada para reforçar que eu não estivesse nesse lugar. Então, começou com as críticas, logo depois a perda de seguidores, que foi cada vez mais crescente. E eu lembro que um dia depois que eu coloquei o vídeo, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé, né? Para quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu operei 2 vezes o pé esquerdo, né? Foram duas cirurgias durante 2 anos seguidos. Eu operei o pé que é na verdade é o calcanhar, né? Foi o calcanhar? É isso, calcanhar não, gente. Tornozelo. Eu operei o tornozelo 2 vezes seguidas e o fato de correr, para mim hoje pode parecer modinha para a maioria das pessoas. Quando eu posto uma foto de corrida, eu percebo que muita gente não engaja, né? Muita gente não tá nem aí para isso, mas correr para mim hoje é um testemunho da minha cura por Deus. Eu corro pelo Pai, sabe? Toda vez que eu corro, eu agradeço imensamente a Ele por Ele ter me curado daquilo que os médicos disseram que não era possível, porque não era nem para eu andar. E hoje eu consigo correr sem dores. Então, o correr para mim para mim, é superação, sabe, Ana? Maina Mendes, seja bem-vinda de volta, minha linda. Muito bom ter você aqui. Então, correr não é sobre performance, fazer o melhor tempo, até porque eu não faço o melhor tempo. Não é sobre a saúde apenas, acabou se tornando também pela saúde, mas é principalmente para glorificar o nome dele. Tanto que a primeira corrida que eu participei foi uma corrida cristã. E eu passei a corrida inteira agradecendo a ele. Eu falava, Senhor, né? As pessoas achavam que eu não ia andar. E eu tô aqui correndo. E foi tão forte que no final da corrida, pessoas que conheciam minha história vieram falar comigo. Então é um testemunho realmente para ele. E depois que eu publiquei o vídeo do meu testemunho, meu pé voltou a doer. E ele não voltou a doer pouco, não, gente. Era a mesma dor que eu sentia quando eu operei. E eu confesso, semana passada eu entrei em depressão por causa disso. Eu fiquei muito triste. E eu perguntava, Senhor, o Senhor me curou. Eu estava correndo até ontem. Eu estava correndo até ontem. E por que que voltou a doer dessa maneira? Não é possível que a seta do inimigo seja maior do que o meu amor por ti, do que o meu testemunho por ti. E aqui em casa todo mundo percebeu, né? Eu passei a semana com meu pé enfaixado de novo. Muitos anos eu nem sabia onde é que estava a faixa, sabe? Eu nem sabia onde estava mais a faixa, eu tive que procurar a faixa que eu usava na época que eu sentia dores, e eu tive que enfaixar meu pé. E eu passei a semana passada toda assim muito triste, muito triste. Tanto que eu não conseguia aparecer nos stories. Eu não conseguia fazer live, eu não conseguia, né? Eu fiquei entregue fora do lugar de paz, fora da alegria do Senhor. E aí, na quinta-feira, teve um evento na minha igreja, né? E esse evento foi um evento de consagração. E eu chorei muito, né? Eu chorei muito nesse evento. E eu falei, Senhor, por quê? Né? Por que que tá acontecendo isso? Falei com os meus filhos viram, né? O quanto eu sofri, porque a gente correr virou uma terapia. Sabe, o correr virou a superação dos vícios, a superação da dor, a superação de tudo. Correr, para mim, todos os dias de manhã na praia, é uma coisa que é inexplicável. E talvez algum dia eu faça um vídeo a respeito disso também, explicando sobre isso. E eu não conseguia correr. Eu consegui caminhar um pouco, mas com muita dor, muita dor. E chegava em casa e chorava de novo por causa da dor. E aí minha filha veio de Macaé na sexta, e aí no sábado nós fomos à igreja. Teve uma conferência chamada Conferência Legado. E nessa conferência, eu achava que o preletor, né, o pastor que estava lá, que é internacional, veio de fora, tudo, eu achava que ele ia pegar a Bíblia e ele não pegou a Bíblia. E ele falou de coisas simples. Ele falou que a gente precisa ser como um balde, se esvaziar de si mesmo,
se esvaziar das suas dores, se esvaziar do seu orgulho, se esvaziar das suas dúvidas, se esvaziar da necessidade de aprovação. E na hora que ele falou isso doeu fundo em mim, porque várias vezes eu volto para esse lugar, sabe? É um lugar que me custou muito sair, mas que quando eu vi que eu estava perdendo muitos seguidores por causa do vídeo, eu voltei para esse lugar, né? Eu me deixei abalar. Eu me deixei abalar ali naquele momento e voltei para esse lugar de ver o número de seguidores diminuindo todos os dias. E não é sobre ser aprovada pelos homens, é sobre ser aprovada por Deus. E ele trouxe a palavra de uma maneira tão simples, tão simples, tão simples, que isso me tocou, né? E eu falei para minha filha, falei, filha, Jesus é simples. Ele nos disse que a gente não precisava mais queimar ofertas, que a gente não precisava mais fazer grandes festas que duravam dias. Ele disse que a gente precisava pedir em nome de Jesus. É isso. É a simplicidade do evangelho, exatamente. E ele é muito simples. O que é bom é bom. O que é ruim é ruim. Quando pedires alguma coisa ao meu Pai, peça em meu nome, porque há poder no nome de Jesus. E lá, durante a ministração, né, esse pastor falou, olha, quem tiver alguma dor, algo que esteja te incomodando, alguma doença, tal, coloque a mão sobre o lugar e simplesmente declare cura em nome de Jesus. Só isso. Só isso. E assim eu fiz. E quando eu estava com a mão no meu tornozelo, né, ali toda torta, sentada com a mão, a minha filha que estava do meu lado, a Manu, pegou a mãozinha dela e colocou a mãozinha dela sobre a minha. Então ali não foi só eu pedindo em nome de Jesus, foi a minha filha pedindo em nome de Jesus a minha cura, porque ela sabe o quanto isso é importante para mim. E eu saí dali sem dor nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu corri ontem. Ontem? Corri ontem. Né? Não corri hoje, mas eu corri ontem. Sem dor. O trajeto todo. E eu corri e eu falava, Senhor, como o Senhor é simples. E não precisa de performance, não precisa de seguidor, não precisa de pessoas em números. Não precisa. O Senhor precisa de pessoas que te amem em espírito e verdade, mesmo sendo falhas. E isso me remeteu a essa perda de seguidores que até ontem estava me doendo, né? Até ontem eu estava olhando os números, eu falei, eu vou parar de olhar os números, porque não importa quem saiu, importa quem ficou, não importa quem... eu desejo tudo de bom no mundo para essas pessoas, não é isso, né? Mas se a pessoa saiu, saiu, e talvez um dia volte. E tá tudo bem. Eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso ser simples. Sabe? Ser simples. O propósito é maior do que as nossas perdas, sabe? E é ter consciência real disso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deus é fiel, com certeza. E enquanto eu conversava com o Pai ontem, na minha oração, né? No meu secreto com Ele, eu falei muito sobre isso, falei, eu pedi perdão, né? Óbvio. Falei, Senhor, me perdoa por eu ter ficado triste. Me perdoa por eu ter me deixado abalar. Me abalar pelas pessoas que saíram, me abalar pelas pessoas que criticaram, me abalar pela dor que eu dei brecha para essa dor voltar. Porque essa dor é paralisante, incapacitante, né? E eu sei o quanto essa dor me moeu na época. E essa dor não voltou para porque Deus quis me castigar. Essa dor voltou para me lembrar. Eu não preciso da aprovação de ninguém, que o meu negócio é com Ele. E que toda vez que eu sair desse lugar de alegria, toda vez que eu sair desse lugar de paz, toda vez que eu sair desse lugar de verdade, o Senhor vai me puxar e vai me quebrar de novo na mão do oleiro para me mostrar que Ele é Pai, que eu sou filha e que não há quem mude isso.
Jesus não falou pra gente, talvez vocês sejam luz no mundo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então cabe a mim assumir essa verdade com simplicidade. Eu sou luz e sal da terra. Nem todo mundo gosta de luz, nem todo mundo está pronto para o sal. E tá tudo bem. Eu não preciso agradar a todos. E tudo isso, né, toda essa reflexão que eu quero trazer aqui para você hoje, sobre simplicidade, sobre a simplicidade do Evangelho, sobre a simplicidade de Jesus, sobre a simplicidade de tudo. E eu refleti demais sobre isso nos últimos dias, é de que a gente precisa retornar ao simples, sabe? Retornar ao simples. Retornar ao simples no dia a dia. Retornar ao simples no falar. Retornar ao simples. Simples não é simplório, não é medíocre. Simples é o arroz com feijão bem feito. É joelho no chão, sem performance. Vocês nunca vão ver um vídeo meu filmado no meu quarto, eu estando de joelho no chão orando para Deus, porque aquele momento é só meu e dele, é simples. Entende? É voltar ao simples, sem a preocupação de ser perfeito, de agradar para todo mundo, de querer ser, é voltar ao simples. Sabe? Ó, a Tatá falou, seu testemunho falou muito comigo, eu contei até pro meu esposo, tá vendo? A Tatá falando isso e eu falando das pessoas que deixaram de seguir. Se na verdade o que me importa não é as pessoas que deixaram de seguir, são as pessoas que se aproximaram mais de Cristo através daquilo que eu disse, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Então, se não é sobre mim, é sobre Ele, quem saiu não foi sobre mim, foi sobre Ele. Entende? E quando você coloca as coisas dessa maneira, elas não doem, se tornam mais simples. E é retornar essa simplicidade. E eu fui pensando nisso, e fui, né, porque Deus, quando a gente volta para a mão do oleiro, que ele quebra tudo bonitinho, foi o que aconteceu comigo semana passada. Eu tive muito tempo para ler a Bíblia, muito tempo para pensar, muito tempo para orar, não conseguia nem ficar em pé para lavar a louça direito. Quando a gente volta para esse lugar do simples, você começa a refletir em muitas coisas. Gente, eu comecei no digital em 2018, sem nada, com um celular com tela rachada, com um celular que esquentava. Ele fervia, literalmente, às vezes durante a live, uma live como essa daqui, várias vezes eu interrompi live porque o celular esquentou. Eu comecei sem tripé, sem luzinha, sem notebook, sem chat GPT, sem inteligência artificial. Eu comecei falando daquilo que eu estava cheia. E hoje em dia, a gente tem que passar o roteiro do vídeo que você vai fazer pelo chat GPT para ver se está certo. Tem que fazer a legenda para ver se está certa. Falta o simples. Falta o simples. Quantas vezes essa semana eu abri a câmera e fiz um vídeo falando sobre algo? Nem todas as vezes vendi. Na hora que for para ser, vai ser. E quem for para comprar, vai comprar. Sabe? Porque não adianta eu querer ficar toda hora enfeitando. Minha mãe fala enfeitando pavão. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Enfeitando pavão, querendo colocar as coisas, né? Ah, não, porque eu só posso me entregar a Deus se eu me ajoelhar em cima de um monte, no pôr do sol, no nascer do sol. Não, Deus quer a sua oração simples e sincera. É o joelho no chão do teu quarto. É olhar para o céu e agradecer a Ele. Às vezes tudo que ele quer é você acordar e falar: Jesus, obrigado. Obrigado por eu estar respirando. É o simples. É o simples bem feito em todas as áreas. Hoje as pessoas estão deixando de conversar dentro de casa. É o simples. Essa semana eu me peguei nesse final de semana agora carnaval, né? Eu tenho 2 filhos adultos. Eu tenho a Manu é cristã, o Ângelo ainda não segue, né? Então eu tenho uma filha de 20, um filho de 23, quase 20, né? 19, um filho de 23, tenho a Lulu de 10.
E eu me peguei, a gente no carnaval à noite, todo mundo sentado na mesa batendo papo. E depois eu olhei para o meu marido e falei: "Amor, olha só que bênção, tantos pais preocupados com seus filhos na rua, e a gente está aqui comendo lamen", né, porque a gente adora anime, todo mundo aqui em casa gosta muito de ver anime, então meu marido fez lamen pra gente jantar. E olha só, tá todo mundo aqui comendo lamen, conversando. Batendo papo, é o simples. É pegar o gosto pelo simples, o gosto pelo café cheiroso, feito na hora que você senta e toma. É pegar o gosto de responder alguém com amor, né? Eu tô vendo aqui a Maina, a Jupira, deixa eu ver mais quem aqui, a Evan falando, né? Pessoas que estão aqui, é pegar o gosto pelo simples, é parar de dar atenção para quem não está aqui, dar atenção para quem está. É parar de se preocupar, nossa, mas será que tem alguém que entrou na live que não vai comentar e que tá aqui? Não, é o simples, é olhar quem tá e conversar com quem tá. É o simples bem feito. Nesse mundo de performance, de botox, de sabedoria líquida, informação líquida, de tudo passageiro, maquiado, falso, é você realmente olhar para o simples do Evangelho. Porque Deus não pediu muito da gente. Ele não pediu, ele pediu para a gente amar o Pai acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Que nós venhamos a ser o bem, praticar o ide. Isso é muito difícil. Experimenta fazer isso na tua casa, com a tua família. É o simples. Tem gente que quer, não, mas eu preciso fazer um movimento, eu preciso pegar a cesta básica, eu prefiro. Você já fez a comida na tua casa? Você já cuidou da tua casa? Já cuidou da tua família? Antes de eu querer vir aqui falar sobre o Evangelho, eu li o Evangelho, eu falei com Deus. É sobre fazer o simples, sobre fazer o básico bem feito, todos os dias, porque aquilo que eu repito todos os dias é aquilo que eu me torno. Então, quando Deus nos diz, vós sois luz e sal na terra, é porque vós sois. Não tem negociação. Eu não coloco dúvida. Me coloco dúvida, não coloco dúvida. Ele não falou, talvez você seja, não, você foi criado para isso. Você foi criada para ser luz e sal na terra. Agora cabe a você, se você vai fazer isso ou não. Exatamente, quem é de verdade nem sempre é bem visto por todos. Eu passei por isso, sabe? E foi uma semana difícil, e eu tô rasgando meu coração falando com vocês sobre isso, porque eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito aqui nessa terra. Mas nós buscamos, sim, estar um pouquinho mais próxima dele. Então não tenha medo. Eu tive medo quando eu vi o número de seguidores diminuindo. Tive medo. Eu tive medo quando eu ouvi algumas críticas. Tive. Mas eu só tive medo porque eu deixei de vigiar. E coloquei como se fosse eu ali. E não era para ser eu, era para ser sobre ele, a todo momento. Se uma pessoa tivesse visto aquele vídeo do testemunho e uma pessoa se aproximou um pouquinho mais de Jesus por causa disso, já valeu. Não é sobre mim, é sobre ele. Vai me esvaziar de mim. Elias também teve medo, exatamente. Elias, gente como a gente, teve medo, teve cansaço, teve vontade de desistir. E eu ouvi isso, sabe, na igreja, esse final de semana, uma pessoa me abraçou e falou: não desista, mesmo estando difícil. Não desista. Então não desista. Você que está aqui me ouvindo hoje, nessa segunda-feira, onde muita gente está festejando a carne sem pensar em nada, onde muita gente está na rua sem se ligar no básico, sem se ligar no amor perfeito de Jesus, sem cuidar de si. Você que está aqui, recebe isso como eu recebi, de todo o coração, de que o que Jesus quer de você é simples.
é se esvaziar um pouco mais de você mesmo, porque ele não consegue habitar lugares que não têm espaço. Ele não vai habitar um lugar que não tem espaço. Jesus, ele é lindo, ele é um gentleman. Ele bate a porta, ele não arromba a porta, ele bate a porta. E você só consegue convidar ele para entrar se lá dentro estiver vazio para ele, porque ele é grande demais. Se tiver espaço para ele te preencher. E quando ele te preenche, ele lança fora todo o medo. Quando ele te preenche, ele vai trazendo essa paz que mesmo em meio ao caos você consegue sentir. Quando ele te preenche, você consegue sorrir. Quando ele te preenche, você consegue declarar com fé palavras de cura sobre você e sobre outra pessoa. E que não precisam ser orações enormes. Podem ser, eu creio, que você está curada, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que há de vir um dia melhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor há de enviar o maná de todos os dias e que não haverá de faltar azeite na minha mesa. Eu creio, Senhor, no teu amor, na tua graça, no teu favor imerecido e que dura para sempre. E declara isso com verdade. Com verdade. Eu amo vocês. Eu amo os que saíram. Os que deixaram de me seguir foram mais de 200 pessoas. Eu amo essas pessoas. E eu creio que um dia Jesus vai tocar na vida delas de alguma maneira. E eu amo vocês que estão aqui, vocês que vão ver depois. E eu amo de coração mesmo, eu amo fazer isso, vir aqui falar toda segunda-feira da palavra do Senhor, com todo amor, com toda a gratidão que eu tenho a Ele, porque Ele me resgatou, Ele fez na minha vida. E se eu não falasse, eu seria ingrata. É uma coisa que eu não sou. Eu tenho muitos defeitos, mas ingrata eu não sou. Então eu agradeço, Senhor, pela tua vida. Eu agradeço, Senhor, pela vida da tua família. Eu agradeço, Senhor, pela tua presença, pelo teu carinho. Agradeço, e não somente agradeço, mas eu peço a Deus que te abençoe hoje sem medidas e que o lugar onde o pecado abundou, a graça venha superabundar. Que você sinta nesse momento e durante todo o dia de hoje, que você sinta a presença do Espírito Santo ao teu lado. Na hora que você estiver lavando louça, na hora que você estiver orando, na hora que você estiver conversando com seus filhos, que você sinta a presença dele através do olhar do teu marido, através de uma flor que nasceu no teu jardim, que você sinta a presença dele, porque Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que cura, que ama seus filhos e que ele não muda, nunca. A gente muda, a gente deve mudar, mas ele não muda. Que Deus te abençoe poderosamente.